Apareceu. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa Semana da Psicologia do Mackenzie. Eu tenho alguns recados para dar primeiramente. A palestra ela terá em torno de uns 40 a 50 minutos, sendo que os 30 minutos finais serão destinados a respostas das perguntas que vocês colocarem no chat, então fiquem à vontade para dar suas perguntas. É importante lembrar que os comentários da palestra são moderados, então a nossa comissão da Semana da Psicologia, ela condena todo tipo de comentário de cunho pejorativo ou ofensivo, e agradecemos bastante a todos pela palestra, por estarem aqui presentes. Lembrando que a lista de chamada será liberada após 1 hora de apresentação, e vai ter um ícone lá que quem é aluno do Mackenzie só preencher o número do TIA, e quem for de outra instituição, a gente pede para que coloque um e-mail válido para que a gente possa enviar a documentação. E eu vou fazer uma breve descrição, uma breve autodescrição. Meu nome é Calmi, eu tenho cabelo curto preto, sou de pele branca, estou usando uma camisa preta e o fundo verde. Dito isso, gostaria de apresentar o meu professor e o nosso querido palestrante, Francisco Carlos Gomes. Ele é psicólogo clínico e logoterapeuta, mestre em Psicologia Social pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC, diretor clínico do Núcleo de Logoterapia AGIR 3, coordenador do grupo de pesquisa O Vazio Existencial na Contemporaneidade e as Possibilidades de Realizar Sentido, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, conhecido Labo. Por favor, seja bem-vindo, Chico. Tenha todos uma boa palestra. Bem, Calmi, agora eu faço a minha audiodescrição, então vou fazer a primeira audiodescrição. Eu sou negro, tenho cabelo curtinho, encaracoladinho, né, estou usando um blazer bege, o fundo aqui da minha parede é um verde claro, né, para quem, né, fazendo essa descrição como o meu querido Calmi, né, fez sobre ele, para vocês terem uma ideia da minha imagem. Bem, dito isso, eu quero, então, iniciar essa palestra agradecendo mais uma vez o Calmi pelo convite e toda a comissão organizadora da Semana da Psicologia. É sempre um prazer enorme, né, estar contribuindo para a formação dos alunos, aí no caso os alunos do Mackenzie, e outras pessoas também que estão nos ouvindo, né, em outros canais, e a oportunidade de apresentar um autor, né, da psicologia, que é o Viktor Emil Frankl. Então esse momento é muito especial, né? Eu conheci o Calmi lá no grupo que eu coordeno na PUC, no Labo, né, como ele apresentou agora há pouco, né, também lá agradecer o professor Pondé que nos, né, permitiu, né, criar um grupo de pesquisa e que ao final, se vocês quiserem saber também um pouco, né, como funciona, também posso explicar a vocês que a ideia é de poder traduzir aquilo que a universidade produz para que todos nós tenhamos acesso, que a sociedade tenha acesso ao conhecimento. Então, esse momento é um momento muito especial, como disse agora há pouco, e pensei num título, né, para poder apresentar aqui a vocês, que é O Sentido da Vida na Obra deste autor, do Viktor Frankl. Né? Primeira localização para a gente poder entender, nós estamos falando da Escola de Viena. Né? Então, a Escola de Viena produziu grandes pensadores,
Mas 3 escolas principais se destacaram nesse período. A primeira escola que se destacou em Viena foi a psicanálise de Sigmund Freud, que é a mais conhecida no Brasil. A segunda escola é a psicologia individual do Adler, né, que fala sobre essa questão, né, das relações de poder. E a terceira escola, que vem um pouco adiante, é a logoterapia e análise existencial de Viktor Frankl, que é sobre ela que eu quero discorrer, para que depois a gente possa entrar numa espécie de bate-papo, né? É muito interessante que vocês tragam perguntas para que a gente possa, né, elaborar, pensar juntos para compreender melhor esse tema e o quanto isso pode contribuir para a vida de vocês. Bem, Viktor Emil Frankl foi um pesquisador do século XX. Né? O Frankl nasceu em 1905 em Viena e morreu em 1997. Portanto, ele viveu 92 anos e dentro do século XX. Por isso que nós dissemos que ele é um autor do século XX. A sua formação foi em medicina, em neuropsiquiatria, né? E é interessante falar numa semana da psicologia, porque na época, né, e lógico, né, iniciando com o grande Freud, a própria psicanálise, né, abre um campo novo de entendimento do humano. E o Frankl, que também naquele momento participava daquela comunidade em que esses médicos começaram a observar que existia algo mais no humano, além da questão do físico, começaram então a identificar questões como o inconsciente, e isso abriu um campo novo que nós, psicólogos, estudantes aí de psicologia e pessoas que nos ouvem, percebem a importância para entender um pouco sobre as questões humanas, particularmente fazendo esse recorte para a questão da saúde mental. Muito bem. Ainda nessa linha de conhecer esse autor, começar, né, a apresentar a vocês, é lógico que, de alguma forma, entender toda a teoria no espaço curto de tempo, né, não será possível. Então, a ideia é poder trazer alguns conceitos para que a gente possa, né, aprofundar um pouco mais sobre as questões que vão aparecer. E antes até de falar um pouco do Frankl, eu gostaria de falar da minha conexão com a logoterapia e análise existencial. Né? Eu sou formado há mais de 30 anos, eu brinco, né? Ou seja, me formei no século passado, né? Mas ainda estou aqui. E não se falava de Viktor Frankl nas universidades de psicologia. E então essa oportunidade que é mais recente, né, e ela vem numa força muito grande eu digo como uma necessidade das pessoas de entender o sentido das suas vidas, o sentido da sua, eu brinco, né, da questão entre o nascer e o morrer, é desse período inicialmente que nós estamos falando, né, de uma certa forma o que estamos fazendo aqui, né, ou seja, o Frankl, né, ou seja, ele traz isso, né, para nós, e a minha conexão, então, com a história dele, né, se deu há uns quase 20 anos, né, também assistindo uma palestra de uma psiquiatra que falava desse autor, e eu me interessei muito porque era algo que eu sentia que faltava na minha formação, e passei então a atender a partir dali os meus pacientes dentro dessa abordagem. Eu participei de um congresso importante, um congresso mundial em Viena, em 2014, em que quem abre esse congresso é a esposa do Viktor Frankl, que ainda é viva, Ellie Frankl, né, com seus 92 anos, mais ou menos. Hoje ela deve estar aí com uns 96, 97 anos, né, está quase, né, chegando aí aos 100
anos, e foi muito emocionante, né? Nesse mesmo período, eu também conheci 2 campos de concentração, né, que esse autor, né, Viktor Frankl, era judeu, viveu nesse período, então, da Segunda Guerra, e foi levado aos campos de concentração. Nós vamos falar um pouco disso, né? Foi deportado aos campos. Então, eu visitei o campo na República Tcheca, chamado Theresienstadt, ou mais comum, né, Terezin, para ficar mais fácil, que foi um campo de trabalho forçado. E é realmente uma experiência incrível. Eu estava ali como pesquisador, estudioso, né, daquele tema, daquela situação, e identificar que realmente essas coisas aconteceram, e como já alertava Frankl, né, nós temos que estar atento, porque essas questões podem voltar a acontecer. E já estamos observando muitas dessas coisas no mundo. Depois, o Frankl passou por um outro campo, né, um pouco mais conhecido, que é o complexo Auschwitz-Birkenau, que é um campo de extermínio, né, ou seja, e ele passou um tempo menor nesse campo de concentração, e depois em outros 2 campos, já no subdistrito de Dachau, na Alemanha, que foi Kaufering e Turkheim. Por que eu estou contando essa história? Porque o Viktor Frankl, desde muito jovem, ele já tinha ali um interesse em estudar a questão do sentido da vida. Já era uma questão para ele. Então, ele começou a elaborar, né, uma teoria, muito antes de ser médico, já pensava nisso, né, criança, adolescente, já questionava essas questões todas, né, numa Áustria em que as pessoas não tinham esse hábito de questionar os professores, e o Frankl tinha essa personalidade mais forte de ser um questionador. Né? Ou seja, né, em aulas onde se falavam só da questão biológica, ele perguntava, então, mas qual o sentido da vida? Ainda muito pequeno. Né? Então, existe um livro muito conhecido do Viktor Frankl, que é o Em Busca de Sentido, mas antes de falar desse livro, eu gostaria de apresentar um outro chamado Psicoterapia e Sentido da Vida. Esse, na verdade, é um livro muito importante, até para a gente poder entender um pouco mais da história e da construção da obra do Viktor Frankl. Né? Ou seja, no livro Em Busca de Sentido, ele começa com o Frankl sendo deportado para o campo, junto, lógico, né, com todas aquelas pessoas que estavam lá, e debaixo do braço ele levava um manuscrito. Né? Essas histórias, né, para quem começa a entrar e entender um pouco a dinâmica, né, tem este dado, e este manuscrito, na verdade, é a composição deste livro. Então, o primeiro livro que o Viktor Frankl escreveu foi esse. Portanto, antes de ser deportado para os campos de concentração, o Frankl já havia escrito praticamente a base da teoria dele, e a gente, então, né, dentro dessa perspectiva, a gente não pode confundir, né? Ou seja, às vezes as pessoas confundem que o Frankl, então, criou a teoria porque ele estava lá no campo de concentração. Não, ele criou a teoria antes. O que o Frankl fez foi testar a sua teoria nas piores condições humanas, ou seja, na condição limite que alguém poderia ficar, né, principalmente naquela época em que o Holocausto, né, apareceu como uma força muito grande, essa questão de exterminar um determinado grupo, e o Frankl sobreviveu a isso. Né, ele chama isso de um experimentum crucis, ou seja, ele não criou, então, a teoria dele numa poltrona confortável, não, ele criou, ele criou a teoria, né, ou seja, estudando tudo isso, mas ele testou nessas condições. Então, acho que esse fato ele é um fato importante para a gente. E, então, Frankl entra, né, ele é deportado em 1942 e sai em 1945. Portanto, em 3 anos, ele passou por 4 campos.
E quando eu estive lá visitando esses campos, eu comecei a ter uma pequena ideia do que poderia ter sido aquela vivência, né? Porque uma coisa é a gente estudar nos livros, é a gente olhar nos filmes, mas quando você pisa naquele solo, isso traz uma diferença enorme de poder entender até onde o ser humano pode chegar, né? Que nós estamos também na nossa sociedade contemporânea olhando para esses dados, né? Até onde as pessoas podem chegar nas situações limites. E estamos todos nós, né, muito preocupados com tudo isso. Bem, então quando o Frankl sai dos campos em 1945, ele reescreve então esse livro, e depois um grupo de amigos pede para ele assim, que ele pudesse descrever um relato do que tinha acontecido lá, né, do que ele sentia, do que ele lembrava. E isso mexeu muito com o Viktor Frankl. Por quê? Porque ele já tinha reescrito, então, um livro, na verdade, datilografado, né? Naquela época não existiam computadores como hoje, né? E, a partir daí, ele, então, diz assim, olha, eu não vou conseguir datilografar, mas eu gostaria que eu pudesse, então, ditar, né, das coisas que eu me lembro, e quero fazer um relato sobre isso, mas não quero colocar o meu nome. Isso é um dado importante que depois a gente vai debater lá na frente. E foi aí que nasceu esse livro, né, a primeira versão. Esse é um livro que né, todo mundo pode encontrar nas livrarias, né, muito bem traduzido. A primeira versão só havia o relato do Viktor Frankl, o relato daquela vivência, e depois ele incorpora nesse livro alguns conceitos da logoterapia, análise existencial, e um texto, que eu acho que é um dos textos mais importantes, e eu vou falar um pouco dele mais adiante, a tese do otimismo trágico. Muito bem. A primeira versão, e eu consegui ver essa versão quando estive em Viena, que tem poucos exemplares e um está lá, né, no Museu Viktor Frankl. Não consta o nome dele. Por quê? Porque ele não queria, vamos dizer assim, receber vantagens por ter sobrevivido ao campo. Ele diz, não, eu fui mais um sobrevivente, eu quero deixar o relato, mas não quero colocar o meu nome. Bem, as pessoas então começaram a ler aquele relato e começaram a perguntar, mas quem foi que escreveu isso? Né? Ou seja, porque para quem já teve a oportunidade de ler, é um relato muito forte, né? Porque ele ficou 9 dias ditando para 3 taquígrafos um pouco dessa experiência nos campos de concentração. Tanto é que é um livro que ele é meio atemporal em relação àquele período, em que ele vai lembrando situações que ocorrem em momentos diferentes, mas de uma leitura muito vívida, né? E depois que as pessoas começaram, então, a ler esse livro, que não tinha o autor, e convenceram o Viktor Frankl a colocar o nome dele no livro, né? E esse é um dado especial que também a gente vai falar um pouco mais para frente sobre a questão do sucesso. E esse é um dos livros mais vendidos hoje no mundo, e citado, né, em vários trabalhos, etc., de um livro que ele não queria colocar o nome dele, porque simplesmente ele queria dividir aquela experiência com as pessoas. Mas esse é um dado importante que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Como a ideia, né, também é falar sobre essa questão do sentido, que é tão hoje propagado, dito, né, sentido da vida, eu começo também a brincar um pouco com isso, dizendo assim, olha, gente, sentido não vende nas melhores lojas do ramo. Não adianta. E também não tem pílula de sentido da vida, né? Porque mesmo que algumas pessoas até tentam, né, de alguma forma, vender isso, por favor, não comprem, porque não existe, né? Ou seja, e que também ninguém pode dar sentido à sua existência. A única pessoa que pode dar sentido à sua existência é você mesmo, né? Ou seja, essa conexão com você, com esse bem maior que é essa dádiva chamada vida, que nós devemos, então,
né, vamos dizer assim, como um presente, aproveitar da melhor maneira possível. Então, este é o foco do trabalho do Viktor Frankl, que é ajudar as pessoas a encontrar o seu sentido existencial, porque o sentido é único, né? O que é sentido para mim pode não ser sentido para outra pessoa. Porque se as pessoas estiverem vivendo o sentido que não é dela, isso vai gerar um grande problema, né, do ponto de vista, principalmente do ponto de vista mental, né, mais uma vez falando numa semana de psicologia, né, ou seja, do cuidado da saúde mental, ou seja, as pessoas vão adoecer psiquicamente. Se elas não estiverem conectadas ao seu sentido existencial, ao chamado da sua vida, elas vão adoecer. Bem, dentro desse foco, então, um outro problema que o Frankl já observava naquela época era a questão das neuroses. E o Frankl faz uma observação e uma colocação importante chamada neurose noogênica, né? Ou seja, do nous, que vem numa tradução direta como espírito, mas não tem a ver com a questão religiosa ou coisa do gênero, mas significa uma sensação de falta de sentido na vida. E que muitas vezes nós vamos sentir isso, né? Afinal, o que eu estou fazendo aqui? Né? Afinal, que decisões foram essas que eu tomei na minha vida que me trouxeram até este determinado lugar, né? Então, nós temos que estar, né, muito cientes e conscientes que a vida é o nosso bem maior, né, que é o bem mais precioso. Portanto, eu gosto também de fazer uma diferenciação, que a gente também vai avançar aí nas colocações, nas perguntas, que é a questão do sentido na vida e o sentido da vida. O sentido na vida é o sentido desse dia a dia, é esse sentido que também pode mudar de acordo com o tempo que nós vamos vivendo, né? E o sentido da vida é o livro da nossa existência, né? Ou seja, é o livro que vai contar a nossa história aqui no planeta. O que nós fizemos nesse período, ele se fecha. E quando esse livro se fecha, nós não temos mais acesso a ele. Olha a importância, então, de pensar no sentido, porque nós podemos decidir, né? E aí é um conceito que eu vou trazer para a gente também poder trabalhar. Nós podemos decidir caminhos para a nossa história. Não temos o controle sobre tudo, mas nós podemos, sim, tomar posse, né, da nossa vida e decidir o que nós queremos vivenciar nesta nossa existência. E isso também pode ser um trauma que muitas vezes as pessoas experimentam de não estarem inteiras, né, na sua vida, no seu projeto de vida. Portanto, mais uma vez, o sentido pode mudar ao longo da nossa existência e depois vamos falando, né, um pouco mais sobre isso. Portanto, a logoterapia e a análise existencial é uma abordagem aberta. Ela é aberta para o mundo. Ela é aberta para que nós possamos, então, encontrar sentido, algo de valor no mundo. Olha que questão importante, ou seja, não só encontrar dentro de você, mas encontrar isso que o mundo pode nos oferecer e que nós precisamos nos conectar. E se nós estivermos desconectados, nós não vamos alcançar esse lugar. Portanto, dentro de uma questão psíquica, do nosso aparelho psíquico, nós estamos falando primeiro da dimensão física, ou seja, todos nós temos um corpo, né? Nós precisamos levar sempre isso em consideração. A dimensão física, ela é fundamental, né, para que a gente possa existir aqui, e depois trazemos outras questões nesse sentido.
A questão psíquica, mais uma vez na Semana da Psicologia, nós psicólogos trabalhamos, então, dentro dessa perspectiva, né, da saúde mental, da questão do aparelho psíquico, etc. Né, a questão social, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade e isso faz diferença. Se eu nasci aqui no Brasil, se eu nasci hoje na Croácia, se eu nasci nos Estados Unidos, ou seja, o local em que, né, eu venho ao mundo também ajuda a pensar essa questão da nossa identidade, da nossa personalidade. E aí o Frankl traz um outro termo que ele chama de noético, que na verdade é uma força que nós temos dentro de nós que precisa ser conectada. E é com essa força que nós vamos poder realizar algo importante na nossa história. Portanto, esse campo dentro da questão clínica, principalmente, né, eu trabalho como psicólogo clínico há mais de 30 anos, né, é importante identificar e ajudar as pessoas a conectar essa força que estão dentro delas, né? Principalmente para os alunos aí de psicologia, né, já é bom ir se acostumando, porque as pessoas vão nos procurar porque elas estão com problemas. Né? Ninguém vai procurar a gente porque tem uma passagem para Europa com tudo pago para dividir com a gente. Não, as pessoas trazem uma questão, uma problemática, e nós trabalhamos com essa problemática praticamente o dia inteiro. Né? Então é importante a gente entender esses modelos mentais para poder ajudar as pessoas que nos procuram. Né? Bem, o Frankl gostava muito de tríades. E acho que a primeira tríade que eu quero apresentar para vocês é a questão de que a logoterapia e a análise existencial, e toda teoria a gente tem que fazer isso, né? Nós temos que aprofundar e entender quais são os campos que o autor trabalhou para poder desenvolver a sua obra. A primeira dela está pautada na antropologia, e que significa a liberdade da vontade, ou seja, todos nós, de acordo com esse pensamento frankliano, somos livres. Só isso já é revolucionário, no sentido de que somos livres, mas não livres de tudo. Né? Nós somos livres para realizar alguma coisa no mundo. Né? Nós não somos livres do nosso corpo, nós temos que carregar, então a gente precisa cuidar do nosso corpo, nós não somos livres dele, mas nós somos livres para decidir. A logoterapia traz essa proposta como algo, né, decisional, ou seja, nós somos pessoas que podemos decidir a nossa história. Então, esse é o primeiro aspecto, antropológico. Então, já estudamos uma outra ciência importante. Depois, dentro dessa tríade, o Frankl vai falar de uma vontade de sentido, né? Ou seja, cada um de nós tem uma vontade para poder realizar algo de valor. É isso que ele delimita dentro do campo clínico. Ajudar as pessoas a conectar essa vontade de sentido, a vontade de realizar, a vontade de fazer, a vontade de mudar, a vontade de escolher que vida você quer viver. Né? Porque é importante que a gente tenha isso para falar da última tríade. Né? Mas seguindo ainda nessa, então, a questão do sentido da vida está dentro do campo filosófico, ou seja, uma filosofia de vida em que eu encontro sentidos dentro desse período existencial. Então, não um único sentido apenas, mas sentidos de acordo com as fases do nosso desenvolvimento. Né? Quando somos crianças, temos lá questões importantes para aquela fase. Na adolescência, né, nem se fala, estamos descobrindo o mundo, e já são outros sentidos diferentes daquela primeira fase. Na fase adulta, também, porque já construímos coisas, já direcionamos um pouco mais a nossa história, e depois, na última fase de vida, né? Ou seja, pensando num ciclo natural que vamos viver todo esse período, também outras coisas ganham importância. Aí, muitas vezes, ligado ao legado, aquilo que eu fiz na vida, aquilo que eu plantei na vida, né? É importante tudo isso. Bem,
Para essa primeira tríade, nós vamos para uma segunda tríade e depois vamos debater um pouco mais tudo isso, né? A segunda tríade, o Frankl diz assim, olha, é importante encontrar sentido da vida. E aí perguntaram para ele, mas como? Né? É aí que ele apresenta essa segunda tríade, estudando um autor que foi muito importante para os trabalhos que ele desenvolveu, que é o Matt Scheller, para pensar na questão, né, da categoria, né, de valores. E o primeiro valor que o Frankl aponta são os valores de criação. Né, até pensando mais uma vez na Semana da Psicologia, ou seja, por que vocês estão estudando, então, psicologia? Porque é um trabalho. Né? Ou seja, esse nosso estudo, que depois de formado vamos receber, né, um CRP, ou seja, temos conselho de classe, conselho regional, conselho federal, tem a ver com um trabalho, mas não necessariamente um emprego. O Frankl diz assim, olha, é importante que a gente se conecte a algo que eu crio, que eu coloque no mundo. Isso me ajuda a encontrar um sentido existencial para a minha história. Né? Então, pessoas que muitas vezes se desconectam desse valor de criação também adoecem de alguma forma. Depois o Frankl fala de um outro caminho de encontrar sentido, que são os valores vivenciais. Né? Ou seja, que está muito ligado à arte, o amor, ou seja, aquilo que eu recebo do mundo. Porque no primeiro, que é o valor de criação, é aquilo que eu dou para o mundo. Né? Aquilo que eu estudei, que eu me preparei, que eu vou lá, que eu dou para o mundo. O segundo é o que eu recebo. Então, muitas vezes as pessoas querem, né, lidar com essa questão da afetividade, mas elas não estão abertas, porque elas não estão abertas a receber. É importante a gente olhar para esse lugar, o quanto eu estou fechado, eu estou querendo receber, mas eu estou fechado no mundo. E, completando essa segunda categoria de valores, são os valores de atitude, ou seja, os valores atitudinais, ou seja, qual é a minha ação no mundo. Né? Portanto, a logoterapia, ela incentiva a que as pessoas possam, então, agir, né, a decidir a sua vida. E ele faz ainda um outro preâmbulo dentro dessa questão dos valores de atitude, que é um termo usado, né, na logoterapia chamado tríade trágica, né, ou seja, mais uma tríade. Né? Como eu disse, o Frankl gostava muito das tríades. E essa tríade trágica chama-se sofrimento, culpa e morte. Portanto, o sofrimento está muito ligado a essa questão que eu coloquei para vocês, né, que nós estudamos muito na logoterapia, que é a neurose noogênica. Ou seja, a gente sofre porque a gente não encontrou sentido. E nós podemos até encontrar sentido num sofrimento. Porque quando a gente entende por que sofre, nós podemos quebrar esse ciclo que tanto nos angustia. Né? Então, não é uma neurose que é necessário medicação. Essa é uma neurose que é necessário consciência daquilo que te faz sofrer. Você pode até depois tomar um remédio, procurar um médico, etc. Mas é importante você entender esse sofrimento que é seu, esse sofrimento que você carrega. E é importante, então, dentro da questão do sofrimento, isso, né? Ou seja, conectar com o sentido novamente. Depois o Frankl fala ainda nessa tríade da questão da culpa. Porque todos nós, em algum momento da vida, vamos sentir culpa, porque a culpa tem a ver com os nossos erros. E todos nós erramos em algum momento da nossa história. Ou decidimos de uma forma imatura ou ingênua e vamos nos sentir culpados e vamos também sofrer por isso. E depois, por último, ainda fechando essa tríade, o Frankl vai falar, então, desculpe, né, dar essa informação a essa hora, mas todos nós vamos morrer, né? Então, eu costumo dizer que a morte é um elemento importante que pode nos salvar, porque todo ser que nasce um dia vai morrer. A importância do sentido da vida está aí. Nós somos seres finitos e que nós precisamos lembrar isso de vez em quando, para poder fazer o quê?
para poder viver o que de fato interessa, para poder viver, de fato, o que é importante, né? Ou seja, a ideia da finitude, ela traz isso, né? Portanto, na questão do sofrimento, nós precisamos, né, conquistar, ou seja, ter uma realização humana. Na questão da culpa, nós precisamos aprender com os nossos erros. E na questão da finitude, é a ideia da consciência que somos seres finitos para poder colocar a energia, então, no sentido existencial, no que eu preciso elaborar e viver enquanto estou por aqui. Esta é uma questão, né, que duraria horas, mas a gente vai depois tentando, né, falar um pouquinho mais sobre isso. A questão da logoterapia não tem um compromisso com o prazer. Se tiver um prazer, melhor, né, para a gente entender um pouco nessa questão do sentido. O sentido tem a ver com fazer aquilo que precisa ser feito. Eu costumo dar exemplos como as mães de UTI. Né? Mães de UTI é um pouco isso. Elas estão lá, grávidas, prepararam o quarto dos seus filhos, etc. E aí, quando ela está para sair do hospital, a criança vai para a UTI. E ela fica numa situação, porque ela já está liberada para voltar para casa, mas a criança fica no hospital. Então, qual é a questão do sentido? O sentido para ela, muitas vezes, é morar na UTI, é estar junto ali, né, do seu filho, da sua filha. Só que isso não traz prazer, isso não é agradável. Mas o sentido é aquilo que precisa ser feito. Então, muitas vezes, o sentido não está ligado a um prazer, mas é poder realizar aquilo que nós precisamos fazer. Então, essa questão, né, como eu coloquei para vocês, dos valores, né, o Frankl também aponta um outro caminho que a gente pode pensar um pouquinho mais para frente, né? Estou aqui avançando e tomando cuidado com o tempo também, porque senão eu começo a falar e vou embora. Né? Ou seja, é importante, então, mais uma vez, para trazer esse conceito importante, que é o sentido é concreto. O sentido não é abstrato. Ou seja, o sentido é algo que eu preciso fazer na minha vida, eu preciso realizar. E aí, essa postura, né, mais ativa na vida é que é fundamental dentro de um tempo, né, de uma temporalidade noética, como nós falamos, que é essa questão do passado, do presente e do futuro. Né? Eu costumo dizer que a logoterapia ela se apresenta com um pouco mais de intensidade entre o presente e o futuro próximo. Ou seja, nós também faremos anamnese, vamos entender toda essa dinâmica do passado e das histórias das pessoas, mas o foco está em desatar o nó entre hoje e um futuro próximo, entre hoje e aquilo que eu preciso fazer e não sei por que não consigo. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, de temporalidade. E aí o Frankl usa um termo importante chamado noodinâmica, que ele diz assim, olha, nós temos que viver numa certa tensão existencial. Né? E é uma tensão que nem pode ser a falta dela, porque senão eu não consigo realizar, ou uma tensão excessiva, ela também pode ser prejudicial. Então, nós temos que trabalhar num certo grau de tensão que eu possa fazer com que essa máquina gire, né, com que isso funcione, com que eu consiga, né, ir à vida buscar aquilo que faz sentido. Né? Então, acho que esse é um termo importante. E o Frankl também coloca um outro termo que a gente pode debater um pouquinho mais ali na frente, né, que é a consciência como um órgão de sentido. E essa consciência está muito ligada àquela liberdade que eu havia colocado, ou seja, uma liberdade com responsabilidade, ou seja, eu sou livre para realizar questões no mundo, mas eu sou responsável por elas. Né? Ou seja, esse binômio anda muito próximo na logoterapia.
né? E a própria questão do mundo contemporâneo que vivemos hoje, que temos que ser felizes o tempo todo, o Frankl também já havia feito uma crítica em relação a isso, que nós não devemos buscar a felicidade, né? Ou seja, nós temos que buscar uma razão para ser feliz, e aí sim a felicidade pode vir como um subproduto. Depois a gente pode também avançar um pouco nessa questão. Né? Vou falar aqui de mais 2 termos e depois, né, convidar aí o Calmi para a gente poder, né, fazer um debate, senão o tempo vai passando e não sobra para o mais importante, que são as perguntas, que é o bate-papo. Eu acho que é isso que é fundamental nesse momento. Portanto, um outro tema fundamental dentro dessa questão é a autotranscendência, né? Ou seja, eu tenho que estar voltado dentro dessa perspectiva em direção a algo ou alguém. E isso é muito conflitivo com o mundo atual, que é um mundo narcísico, é um mundo que as pessoas só olham para elas, né? É um mundo que as pessoas vivem de aparência, né, que as pessoas vivem apenas aguardando, né, um clique lá de ok, de que, né, de selfies e companhia limitada, sem enxergar alguém que está do seu lado, por exemplo, né? Ou seja, está mais preocupado apenas com ela, né? Tem e nós precisamos ficar atento, né? O Frankl, né, traz uma questão como exemplo, né, de que nós devemos atingir o nosso alvo, né, e não ficar apenas à mercê, né, da questão narcísica, né, do olho que precisa olhar o que está fora e não a si mesmo, porque o nosso olho não enxerga a si mesmo. Eu tenho noção, e muita noção, sobre a minha pessoa, daquilo que as pessoas me trazem, né, sobre eu mesmo. Né? Eu não devo ficar nesse modelo excessivo de olhar para apenas para a minha história, né? E é por isso que a gente vive conflitos hoje muito grandes, problemas sociais, né, de grande monta, que poderiam já ser resolvidos e etc. Né? E o Frankl traz um exemplinho que eu acho legal, que é do bumerangue, né, que o bumerangue, na verdade, é uma arma de caça, né? Ou seja, ela tem que atingir o alvo. Então, essa consciência precisa atingir esse lugar, porque o bumerangue que volta de novo à tua mão, ele não atingiu aquilo que era para ser atingido, né? E atingido nesse sentido de despertar algo importante, tanto para você como para o coletivo, né? Ou seja, de se abrir um pouco mais em relação a essas histórias todas. E quero terminar um pouco essa, então, minha primeira fala com outro termo, né, para a gente terminar de uma forma mais divertida, que é o sentido do humor. Né? O Frankl já observava nos campos de concentração que existia humor, né, nos campos de concentração. E isso é uma coisa que, num primeiro momento, a gente fica assim, mas por quê? O humor, ele pode ser uma ferramenta importante, né, até para nós, psicólogos, profissionais da área, né, no sentido de desestressar as pessoas das questões mais graves. Então, não é um humor de tirar sarro do outro, né, e que nem é humor isso, né, ou seja, né, muitas vezes de diminuir as pessoas e etc. Então, o mais importante nessa questão toda é observar que esse humor pode nos ajudar, então, a desestressar questões muito complexas e que a gente pode falar, né, um pouquinho mais disso adiante aí na conversa com o Calmi, das perguntas que já devem, de alguma forma, né, estar aparecendo aí, né? Então, Calmi, olha, eu já me coloco aqui à disposição, né, para poder responder aí algumas dessas questões, dessa breve apresentação, né, e fico aqui, então, né, no aguardo para que a gente possa avançar, né, porque você me conhece, né, se a gente começar a falar aqui, eu vou falando, pois, nossa, não deu tempo. E o mais importante é isso, essa interação. Né? Você já observa aí alguma coisa, alguém questionando ou trazendo questões, ou você mesmo? Então, Chico, primeiramente agradecer bastante
pela palestra. É sempre um prazer a gente ouvir um pouquinho mais sobre esse grande autor. Ver você falando é muito bom, muito prazeroso. Tenho que agradecer. E a gente tem aqui umas perguntas, né? Começando aqui pela Camila Marçal. Ela fala: professor, essa força da vontade de escolha, a ação, que é inerente à natureza humana, quando ela é ausente, pode-se dizer que essa ausência causa a doença da depressão? Nós podemos sim chegar próximo ou algo próximo a essa conclusão. Por quê? Né? Pegando num modelo da logoterapia, nós podemos falar tanto de uma neurose noogênica como uma depressão noogênica, né? Ou seja, nós estamos na vida para realizar alguma coisa. Se nós somos... E aí tem um outro termo que é importante. Nós seremos frustrados, desculpe dar essa informação, mas nós vamos ser frustrados na nossa vontade de sentido. Porque seria muito fácil, né? Olha, então eu vou ali, eu encontro o sentido, eu começo a desenvolver o meu trabalho, eu encontro alguém que eu ame, eu, né, construo ali. Não, mas nós vamos ser frustrados na nossa vontade de sentido. Porque a sociedade ela não está plantada, ela não está preparada, né? E assim, ao longo da história sempre foi assim, né? De dificultar muitas vezes a questão de encontrar este sentido existencial. E aí, como ocorrência desse fato, as pessoas adoecem e principalmente adoecem psiquicamente, né? Ou seja, porque elas não encontram ali naquele momento o sentido da sua vida, ou o sentido daquele momento, ou a razão, ou o suporte para ela ir além. E quando isso acontece, nós entramos em aspectos que podem ser esse, de uma depressão. Às vezes uma depressão endógena, que seria essa depressão que eu vou precisar de remédio, que eu não saio da cama, né, que eu não consigo trabalhar, que eu não consigo caminhar, né, e muitas vezes as pessoas... E pode chegar a um grau mais grave ainda, quando nós falamos de suicídio e outros temas muito delicados, né? Ou seja, a frustração pode chegar a tal intensidade que as pessoas podem tirar a vida delas, né? Ou seja, porque, mais uma vez, a importância de ajudar as pessoas a encontrar um espaço que ela possa, então, né, vivenciar a sua história. E dentro dessa pergunta, né, onde nós seremos, então, frustrados, essa frustração existencial, nós precisamos romper essa barreira, né? E de várias formas. Às vezes as pessoas precisam de suporte psicológico. Às vezes, ouvindo uma palestra, né, muitas pessoas se beneficiam e entendem o porquê do sofrimento delas. Às vezes, lendo um livro, elas encontram ali alguma saída para uma situação, né, que naquele primeiro momento não estava tão claro na história delas. Então, acho que vai um pouco nessa linha, né? Quando nós encontramos uma dificuldade que a gente não consegue transpor, nós entramos nesse lugar de que falta energia vital. E por isso nós adoecemos e deprimimos. Bacana, que excelente explicação, hein, professor? Caramba, agradecer. A gente tem mais uma aqui, da Juliana Miraglia. Ela pergunta: a falta de prazer não pode gerar um adoecimento? E mesmo que se esteja fazendo o que precisa ser feito? Sim, a questão do prazer, né, ela é importantíssima na nossa vida. Tanto é que na minha fala tinha uma coisa assim, olha, o sentido não está totalmente ligado ao prazer, mas também ele não está ligado à falta do prazer, né? Ou seja, o prazer, a realização, né, do prazer na vida, né, a realização de algo importante, na verdade isso não gera prazer, né? Nós não devemos
nós não devemos não buscar o prazer como uma forma de sentido na vida. Não, se nós tivermos sentido com prazer, é melhor, né? Porque o prazer, ele não está só na questão do psíquico, ele está na questão do corpo, né? Nós temos um corpo físico e que necessita prazer, né? Na questão dos valores vivenciais, que tem a ver com encontrar alguém, nós estamos falando de prazer, né? Para encontrar uma pessoa, viver com essa pessoa, nós precisamos conectar essa relação do prazer. Tanto é que quando isso não existe mais nas relações, o que acontece? As pessoas se afastam, né? Porque o prazer não está mais ali. Agora, se eu vivo só em função do prazer, eu posso cair num vazio. Eu acho que essa é uma sacada importante para essa questão, né? Ou seja, nós vivemos uma sociedade que busca insistentemente o prazer e aí as pessoas estão infelizes, né? Porque quanto mais eu procuro o prazer e intenciono, mais ele se distancia. Porque eu preciso de uma razão para encontrar esse prazer e esse sentido, né? Então, essa ideia de ser felizes, de ter prazer 24 horas, isso não existe, né? Isso é algo que está dentro de uma sociedade de consumo, né? Que diz assim, olha, nós temos que... E esse é outro detalhe importante, assim, olha, então, se você consumir tal coisa, você tem prazer e você é feliz, né? Então, se você não tem acesso àquilo, você fala, meu Deus, eu não vou poder, então, ser feliz, ou, né, ou coisa do gênero. E aí as pessoas vão lá e fazem de tudo para poder ter as coisas, e necessariamente, quando elas alcançam tudo isso, né, ou seja, necessariamente elas não encontram prazer, né? Tem muita gente que tem muito dinheiro e aquela coisa toda, e elas estão à beira do suicídio, porque a vida delas não se... Assim, os amigos estão ali ao lado porque querem o dinheiro dela, não querem a presença dela, não querem a pessoa, querem aquilo que o dinheiro pode proporcionar, né? Então, essas coisas são muito sérias, né, para a gente poder pensar nessa perspectiva do prazer, né? Ou seja, o prazer precisa ter uma dose, né, uma dose saudável, né? O que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje é uma hiperreflexão em cima da questão do prazer, né? Ou seja, eu tenho que ter esse prazer ad eterno o tempo todo, e isso não existe. Verdade, professor. Inclusive, aqui a Luísa de Almeida Prado, Arruda Piaganalosa, pergunta como funciona e se estrutura a sessão de psicoterapia na logoterapia. Opa, essa pergunta é boa, hein? Agora aí já vamos para a parte mais técnica, né? É importante, eu gostaria, né, se tiver tempo, da gente explicar um pouquinho a questão da dinâmica, né, do consultório na logoterapia, que as pessoas ficam curiosas mesmo, né? Ou seja, do ponto de vista dos conteúdos, a logoterapia tem uma base importante no atendimento clínico. O método da logoterapia chama-se diálogo socrático. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, e aí fala do Sócrates, né, o pensador. Por que diálogo socrático? Porque a mãe de Sócrates era parteira. E aí, olha que dado importante. No diálogo socrático, na sessão de terapia, a queixa, que não é aquela que surge num primeiro momento, precisa nascer. Nós precisamos, né, todos os profissionais de psicologia, né, e a gente vai aprendendo isso com o tempo, precisa de um diálogo socrático que tenha uma base nas perguntas a serem feitas aos seus pacientes, para que verdadeiramente essa queixa possa emergir. Então, a queixa principal, quando se chega no consultório, não necessariamente é a queixa principal. É a queixa que te trouxe até lá. Ah, porque eu me separei.
Ah, porque eu perdi o emprego. Ah, porque eu não estou, né, tô deprimido. Né? Essa é uma queixa que não é a queixa principal, ela é a queixa que te traz até lá. Então, através do diálogo socrático, como método, nós vamos fazer perguntas, às vezes perguntas inocentes, às vezes perguntas mais complexas, né, e mais duras. O Viktor Frankl, ele usava perguntas mais diretas e fortes, porque o Viktor Frankl foi sobrevivente de campo de concentração. Ele sabia o que, né, como, vamos dizer, apertar ali a pessoa para que ela pudesse trazer, então, né, e até em situações limites, né? O Frankl, muitas vezes, ele dominava esse diálogo socrático dessa forma, que ele dizia para as pessoas, né, quando o procuravam muitas vezes, que, né, não viam mais razão na vida, né, e ele dizia de forma direta, né, por que então a vida? E aí, geralmente, as pessoas diziam isso, né, ah, não, eu não tiro a minha vida porque tem meu filho aqui, ah, não, eu não tiro a minha vida porque minha mãe ainda está viva, ou seja, ainda existe uma razão que te conecta à existência. Então, eu diria que um dos modelos, como método, chama-se diálogo socrático, que talvez numa outra oportunidade a gente avance, né, para explicar isso. E existem técnicas também na logoterapia. Uma delas é a intenção paradoxal, né, que tem a ver com as questões ligadas ao medo, tem muita questão ligada ao humor, como eu disse agora há pouco, né, no sentido de, por exemplo, pacientes graves que eu já atendi com câncer e outras questões, que já não falavam mais, não se divertiam mais, a família não aguentava mais, e a pessoa nem ela aguentava ela mesma. Então, em algum momento, essa questão da intenção, né, de perceber algo de engraçado como né, desestressar a pessoa daquela situação, faz com que ela possa ver a vida numa outra perspectiva. Uma outra coisa seria um outro termo, porque esses são termos, né, que deveria ter mais espaço, mas que aos poucos as pessoas vão se acostumando, né, que é a de reflexão, né, que é ela poder mudar aquela temática que é uma figura fixa para ela e ela só pensa, né, nessa figura fixa, para que ela consiga, então, trazer outros temas de importância na vida dela. Então, é uma condução do logoterapeuta para que isso possa acontecer. Uma outra que é uma das técnicas que eu acho das mais importantes, que é o denominador comum. O denominador comum tem a ver com as escolhas, o processo de escolher coisas na vida. E que, de uma certa forma, né, assim, usa um termo que parece meio matemático, né, denominador comum, lembra? Né, mas, na verdade, é entender, né, os prós e contras daquilo que eu preciso decidir, mas o Frankl acrescenta uma coisa que acho que esse é o diferencial. Quem são as pessoas que serão tocadas pela minha decisão? Né? Ou seja, além de eu ver os prós e contras daquela situação, quem será afetado por aquela decisão que eu vou tomar? Porque às vezes as pessoas tomam a decisão e depois elas se dão conta que atingiram outras pessoas e etc, etc. Né? Então, eu acho que essa questão, né, de entender esse processo decisional, mas quem são as pessoas, né, que eu estou atingindo, ele é muito importante. E, por último, chama-se apelação, né, que é justamente quando a própria palavra diz isso, né, quando as pessoas chegam, ou usando ainda o exemplo que trouxeram antes, né, nas questões mais depressivas, nas questões, né, dos quadros de ansiedade, né, ou seja, então o logoterapeuta apela para aquilo que a pessoa já realizou de valor na vida dela, mas que naquele momento ela não enxerga. Ela não enxerga o valor das coisas que ela já fez na vida. E quando ela consegue fazer essa conexão, ela vê a importância da vida dela. Então, de alguma forma, é um jeito, né, de colocar a vida da pessoa na mão dela de novo. Né? E isso é fundamental para que ela possa, então, a partir daí, né, resolver as suas questões. Esse é um resumo. Um incrível resumo. São muitos detalhes assim que a gente percebe, né, Chico, quanto que é enriquecedor, né, a logoterapia. Inclusive,
Tem até uma aqui, que a Júlia Almeida, ela pergunta sobre o humor. Ela fala, pode falar um pouco mais sobre a questão do humor? Bem, legal, né? A questão do humor, eu até vou fazer aqui uma propaganda, na verdade, né, Calmi? Nós nos encontramos, então, lá no Labo, na PUC, e uma das coisas dos nossos grupos que nós fazemos lá é escrever textos, né? E textos que traduzem, né, para as pessoas, de maneira geral, o que as teorias estão tentando explicar e etc. E eu escrevi há um tempo atrás um texto, depois eu posso ou passar para o Calmi, ou se vocês só digitarem no Google, um texto que diz assim: humor, uma vacina de sentido da vida. Então, acho que esse texto ele pode detalhar um pouco mais essa questão, né, da questão do humor, porque é uma coisa que às vezes a gente passa meio que desapercebido. Eu começo esse texto dizendo assim: quantas vezes você sorriu hoje? Né? Porque é uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? Ou seja, a ideia, né, de Viktor Frankl, que passou por uma situação limite, né, dos campos de concentração, ao visitar alguns desses campos e observar aqueles espaços, não dava para imaginar que em algum momento poderia sair dali algo como humor, e ele usar esse humor como uma técnica, ou seja, no sentido de, né, não é uma pessoa que está ali passando por um sofrimento e eu vou chamar ela para se divertir com ela, não é isso, né, mas é achar uma perspectiva engraçada no sentido de tirá-la daquele lugar, né, de tirar daquele lugar de sofrimento para que ela possa olhar por um outro prisma e até ela conseguir ter a capacidade de rir das coisas delas, que isso às vezes é muito difícil para todos nós, né? A gente poder ter um pouco mais de leveza e poder rir das nossas questões, né? De não levar tão a ferro e a fogo tudo na vida, né? Porque a gente não chega a lugar nenhum. Né? Então, essa questão da própria postura profissional, né, eu costumo brincar, né, que os logoterapeutas têm um pouco isso em algum momento, até em função do que o Frankl traz. Eu mesmo sou uma pessoa muito, né, e acredito, os meus colegas trazem isso, uma pessoa muito engraçada, e eu dizia assim, nossa, como é que eu vou unir isso com um trabalho tão sério que é, né, a psicoterapia, o trabalho do psicólogo? Então, quando eu li o Frankl, né, nessa perspectiva que mesmo, e principalmente nessas questões limites, né, quando as pessoas estavam ali para perder a vida, elas podiam, de alguma forma, sair daquela questão, mesmo que seja por alguns instantes, né, para poder encontrar algo de divertido na sua vida, para suavizar um pouco mais essas questões mais densas, essas mais difíceis, né? Receber um diagnóstico de uma doença incurável, né? Perder uma pessoa significativa, né? Não é importante você viver ad eterno dentro daquele sofrimento. Há de se sair para a vida e encontrar alegria e cor. Perfeito, perfeito. O humor é sempre bem-vindo, né, Chico? Inclusive, aqui a Bianca Cravo, ela faz uma pergunta mais técnica, né? Ela pergunta: a logoterapia e a análise existencial são sinônimos? Ah, muito boa pergunta, né? Porque a logoterapia, na verdade, ela está muito mais ligada a uma logoteoria, ou seja, esses conceitos que eu trouxe para vocês, né? Denominador comum, método socrático, tudo isso está dentro do campo da logoterapia, na perspectiva mais teórica de entender, então, né, a obra do Frankl, a teoria, né, que tem seus nomes próprios, né, a logoterapia vai um pouco nessa linha. A análise existencial é o trabalho do psicólogo ou do psiquiatra, né, porque para desenvolver na clínica a logoterapia, a análise existencial, é importante que seja psicólogo ou psiquiatra. Ou seja, a análise existencial é a análise da existência. Né? Então, nós vamos analisar a vida da pessoa dentro de
uma visão, mais uma vez, como eu coloquei a logoterapia, que se abre para o mundo, né? Ou seja, fazer uma análise do porquê a pessoa está fechada naquele problema, do porquê a pessoa, né, se encontra naquele lugar, para trazer uma outra perguntinha, que não o porquê, que é o para quê. Ou seja, para que nos coloca na situação, né, de ampliar o nosso campo de visão. O porquê, ele só traz uma explicação. Por que estou nesse lugar? Por isso e por aquilo. Então, ele só responde uma pergunta. O para quê, quando eu pergunto para alguém, né, para que você então fez essa escolha? Para que você quer tal coisa? Te remete ao fora, te remete ao mundo, te remete a não dar uma desculpa para você mesmo, porque no porquê geralmente eu tenho uma desculpa, né? Ah, porque minha mãe me tratou desse jeito, porque meu pai, porque minha namorada, porque meu namorado, porque, né, o porquê ele dá essa resposta e a gente não sai do lugar. E o para quê nos permite isso. E a gente só pode trabalhar isso dentro de uma análise existencial no consultório com o psicólogo e o psiquiatra. Então, análise existencial é esse trabalho próprio do profissional de saúde, e a logoterapia abrange a teoria que abarca tudo isso. Perfeito, perfeito. É muito bom ter essa compreensão mais ampla, né? E aí o Paulo Enio Varago, ele pergunta: queria saber a respeito da alienação. Vale mais uma alienação que dê sentido para uma pessoa ou uma busca interminável por um sentido verdadeiro? Uau, essa pergunta é importante, né? Porque a alienação, na verdade, ela, vamos dizer assim, né, o alienado feliz, né? É aquele que, né, assim, o mundo está pegando fogo e ele está ali se divertindo, dando pulinhos, né? É, eu acho que esse lugar não é interessante, o da alienação, né? Talvez em momentos específicos, né? Pegando ainda na história do Frankl e do Experimentum Crucis, naquele momento ali, ele não podia dizer para os nazistas: olha, eu estou saindo aqui só um pouquinho, já volto, porque eu preciso respirar lá fora. Não dá, né? Então, de alguma forma, você se aliena àquela situação no sentido de sobreviver. Quando a alienação ela está pautada na ideia da sobrevivência por um período não muito extenso, no sentido de que aquilo pode te salvar, talvez ainda possa ser um recurso. E a busca incessante por um sentido que não se encontra, tem alguma coisa errada aí. Né? Porque se você está a vida inteira buscando algo que você não encontra, talvez você está buscando no lugar errado. Essa é uma questão interessante. Tem uma professora em Viena, Elizabeth Lucas, tive a oportunidade de estar com ela. Ela dizia isso: às vezes a procura, assim, nós temos que procurar a fogo alto. Essa é uma coisa que me marcou muito, porque às vezes as pessoas estão procurando a fogo baixo, e aí elas não vão encontrar fogo baixo. Eu tenho que procurar fogo alto, eu tenho que procurar realmente, de verdade, algo que conecte a minha existência, algo que de fato me coloque na posição de realizar um valor. E se eu tiver a fogo baixo toda uma existência, eu vou terminar a vida, e isso pode acontecer, de eu ter uma vida inteira procurando a fogo baixo e vou embora e não encontrei nada. Eu acho que é um desperdício da existência. A gente não está aqui à toa. Nós temos que estar aqui a fogo alto, a realizar coisas com valor. E à medida que nós conectamos isso, que nós nos abrimos a esse lugar, coisas maravilhosas acontecem. Né? Elas só não acontecem, né, se eu não estiver conectado de verdade àquilo que eu vim fazer aqui. Perfeito. Estar a fogo alto é muito importante mesmo. E aí, a Bianca Barros, ela pergunta: mestre, poderia explicar novamente a diferença do sentido na vida do sentido da vida? Obrigada. Maravilhoso, Bianca. Legal, Bianca, estudante de psicologia, aí do Mackenzie. Bem, Bianca, obrigado mais uma vez pela pergunta, porque o sentido na vida, mais uma vez,
ele se dá no dia a dia existencial. Ou seja, o sentido de estar fazendo a faculdade de psicologia, né, o sentido de escolher, né, de fato, a profissão, né, no sentido de encontrar alguém que se relacione. Isso é tudo sentido na vida, que você pode mudar. Né? Ou seja, você pode estar se relacionando com uma pessoa e diz, não, eu não vou me relacionar com ela, vou me relacionar com a outra pessoa. Isso é o sentido na vida, ou seja, nós podemos mudar ao longo do tempo. O sentido da vida é o livro que você escreveu da tua história, que você já não pode mudar mais. O sentido da vida se fecha com a nossa morte. É um livro que eu escrevi, que foi a história do Francisco. Ah, o Francisco que fez isso, que deu aula lá aquele dia em tal lugar. Eu não posso voltar depois e mudar isso. Então, o sentido da vida, ele se forma pela soma do sentido na vida. Então, por isso que nós temos que ter essa consciência desperta para escolher de verdade o que é importante para a gente. Né? Ou seja, cada momento é fundamental para eu construir uma história de valor, uma história de potência. Quando eu não faço isso, eu me diminuo frente à existência. Né? Então, o sentido na vida, né, de uma criança, né, olhando de maneira geral, né, seria isso. A gente olha uma criança, qual é o sentido dela? É brincar, é se divertir, a pilha está nova, né? De um adolescente é poder descobrir o mundo, eu quero sair, eu quero fazer, eu quero viajar, né? A gente pode tudo quando é adolescente. Né? Na vida adulta já é um pouco mais de responsabilidade, né? Me formei, vou trabalhar, né, quero ter uma casa, etc. E na velhice a gente precisa, então, pensar na questão do legado, né? E chegar a um determinado ponto, aí sim, para poder chegar num sentido da vida, qual foi a minha história. É lógico isso, mais uma vez, se a gente tiver essa vida contínua, né? Porque uma criança pode morrer. Eu posso não chegar à adolescência, né? Que é uma coisa muito difícil, às vezes, e às vezes nós trabalhamos com essas questões que podem acontecer na vida. Né? Então, daí, mais uma vez, a importância, em primeiro lugar, do sentido na vida, de poder fazer uma análise existencial da sua vida, para que, quando chegar o sentido da vida, né, esse livro seja recheado de coisas valorosas, né, que a gente possa partir com algo que a gente fez de verdadeiro e deixar a nossa marca no mundo. Maravilha, maravilha. Como é importante ter essas experiências, né? Inclusive, uma outra pergunta do Mário Alberto, ele pergunta, a logoterapia conversa com outras correntes da psicologia? Posso, por exemplo, aplicar os conceitos da logoterapia em uma terapia analítica, por exemplo? Opa, olha o Jung chegando aí, hein, Calmir? É muito interessante isso, né? Porque o Frankl, né, ainda jovem, estudante de medicina, manteve contato com o Freud, né, para a gente voltar para a escola de Viena, né, que eu coloquei logo no início. E o Freud respondia, porque na época, né, não tinha WhatsApp, eles mandavam cartas, né? E então o Freud respondia as cartas do Viktor Frankl, sabia quem era Viktor Frankl, né? E o Frankl, ele, durante toda a vida profissional dele, quando esteve em Viena, sempre participou dos congressos de psicanálise. E quando o Frankl morreu, houve um minuto de silêncio no congresso de psicanálise, né, pela obra do Viktor Frankl e a importância da obra do Viktor Frankl. Né? É importante trazer esse relato porque, vamos dizer, essa briga entre profissionais, né, dessa abordagem e daquela, ela ocorre né, justamente, muitas vezes, por um lugar de poder, de espaço e tudo mais. É lógico que se eu estou trabalhando na dimensão da logoterapia, eu não estou trabalhando na psicologia individual, né? Não estou trabalhando, né, na abordagem analítica junguiana, eu não estou trabalhando na psicanálise. Mas em algum momento elas se encontram, e em algum momento elas se divergem. Eu acho que quando elas encontram,
né, pensando na questão do inconsciente, que Freud traz o inconsciente, que Jung mergulha dentro do inconsciente, né, estuda as religiões, estuda tudo, que é uma coisa que o Freud não fez. Né, um filme muito interessante, um método delicado da relação entre o Freud e o Jung. Explica muito bem isso. Né? O Frankl se utiliza do inconsciente, mas ele vai falar do inconsciente noético. Enquanto Freud abre a questão do inconsciente, né, Jung fala do inconsciente coletivo, o Frankl vai falar do inconsciente noético. Está todo mundo dentro do inconsciente. Então, até aí, tudo bem, porque nós aceitamos essa ideia do inconsciente. Agora, a forma como nós vamos trabalhar na questão do prazer, aí, né, cutucando lá os psicanalistas, na questão, né, do prazer, e lógico, cutucando os logoterapeutas na questão do sentido, né, ou seja, né, dos arquétipos lá em relação aos junguianos, traz um pouco essa questão, né, de como nós podemos, em algum momento, se aproximar e, em algum momento, divergir. O ideal é que você trabalhe dentro de uma abordagem de forma inteira e concisa, mas, em algum momento, se você tem conhecimento sobre determinada situação, você pode usar. Acho que isso é fundamental. O que não dá para fazer é colocar tudo aquilo como um balaio de gato, como se fosse tudo uma coisa só. Isso vai dar problema. Mas se você tem uma teoria que você se identifica e você pode usar algo que pode ajudar o seu paciente naquele momento, isso é bem-vindo. Perfeito. É importante o inconsciente, ele abarca, né, essas outras teorias e faz com que todas conversem entre elas, né? Isso é muito interessante. E aí eu tenho mais uma pergunta da Clara Temponi. Boa noite, professor. Poderia falar sobre o otimismo trágico? Ah, maravilha, né? A ideia do otimismo trágico. A tese do otimismo trágico, esse é o texto, né? O otimismo trágico, então, ele é uma abordagem importante, por quê? Numa conferência, né, o Frankl apresenta esse termo, porque olha essa ideia, otimismo e trágico, né? Ou seja, Frankl consegue unir essas duas polaridades para entender assim, olha, tem uma saída. A logoterapia é aberta ao mundo. Então, o que acontece? Em algum momento, nós vamos encontrar uma saída para aquela questão. Né? Muito das teorias tem a ver com os autores. Né? O Freud tem um jargão importante, Freud explica, né? Porque a ideia da psicanálise é explicar. Né? Freud explica. E aí eu brinco com os colegas, Frankl liberta. Porque a questão do Viktor Frankl está muito ligado à história dele de se libertar das tragédias. Então, o otimismo trágico, né, não é um otimismo, vamos dizer assim, que é ingênuo. Né? O otimismo é a ideia de que eu preciso ter, né, uma visão mais positiva da vida, que não tem nada a ver com positivismo, né? Ou seja, uma questão positiva frente à existência, né? Ou seja, algo que eu possa olhar e identificar, primeiro, que tem uma saída e que eu possa, num determinado momento, realizar esta questão. Né? Ou seja, o Frankl poderia ter desistido, né, quando ele entrou no campo de concentração e se deu conta do que era aquilo, ele poderia ter colocado a mão ao fio. Né? Colocar a mão ao fio é aquele arame farpado dos campos de concentração de alta voltagem. Ele podia ter tirado a vida dele. Ele falou, não, e muitas pessoas fizeram isso. Olharam para aquilo e desistiram na hora. O otimismo trágico é manter o seu bem mais precioso, custe o que custar, porque você ainda pode ter a esperança de realizar algo de valor num outro momento. Né? E a própria vida do autor mostra isso. O fato dele não desistir e viver todos aqueles horrores fez que, num momento seguinte, ele pudesse, então, né, trazer a sua
teoria para o mundo e contribuir com milhões de pessoas, né? Então, otimismo trágico é esse otimismo frente à adversidade, né? Frente àquilo, ou seja, não se entregar, né? Ou seja, e é lógico que para isso nós precisamos muitas vezes das ajudas, né? E por isso que nós psicólogos estamos aqui, né? Para poder ajudar do ponto de vista mental, senão a gente ia, sei lá, vender cachorro-quente, né? Ou seja, nós precisamos então dos médicos que vão lá e nos ajudam. Se você, né, eu até brinco, né? Porque o logoterapeuta tem essa questão desse otimismo, né? Vinculado dentro dessa perspectiva da tragédia, porque imagine eu vou lá procurar, né, o meu psicólogo, ele está chorando comigo, não dá. Eu preciso ter uma postura de que eu vou passar, né, não uma imagem irreal, né, mas algo de valor, né, para que a pessoa possa sair daquela situação. Então, sair do seu sofrimento, que é a sensação de falta de sentido, para que ela consiga encontrar sentido para aquela situação e muitas vezes para aquele momento, para que ela consiga se libertar da questão da culpa e dos erros que ela cometeu durante a sua existência, para poder aprender com eles, porque é isso que faz com que a gente cresça. E, por último, o otimismo em relação à finitude, né? No sentido de que, olha, a ideia da finitude me salva para que eu procure a fogo alto de novo, né, as questões que são importantes para a minha vida. Porque à medida que eu decido um caminho, eu estou abrindo mão de vários caminhos. Por isso que é tão difícil a gente decidir. Porque à medida que eu, né, decido aquela situação, né, se eu vou para a direita, eu não estou indo para a esquerda. Se eu escolhi aquela pessoa, eu deixei de escolher outras pessoas. Então, por isso que eu preciso do denominador comum para entender o processo decisional o mais próximo da minha realidade, daquele momento que eu estou vivendo. Maravilha, maravilha. Nós estamos já chegando ao fim, né, do nosso encontro. Então, eu queria apenas fazer aqui uma última pergunta, aqui do Mozart 1. Ele diz: é possível construir um sentido individualmente sem ser atravessado por um coletivo, por nossas instituições e valores sociais? Em que medida esse sentido é individualmente determinado? Olha que coisa importante, na pergunta, né, sempre a pergunta, a resposta está ali, né? O primeiro aspecto é que não dá para construir sentido na logoterapia. Nós precisamos encontrar um sentido, né? O construir o sentido é que dá a margem das pessoas quererem vender o sentido para alguém. Sentido não se constrói na logoterapia. Sentido se encontra. Então, quando nós saímos desse lugar de construir algo para você, e você, eu gosto de usar uma expressão assim, né? É quando brilha os seus olhos, quando você encontra algo de valor. Né? Quando brilha os seus olhos, eu tenho uma amiga que é enfermeira, que ela me explicou uma vez uma coisa muito interessante, né? Que quando a gente está apaixonado, a nossa pupila dilata. E não é uma coisa que a gente tem controle. Né? Quando a gente está muito apaixonado por alguém, você olha para aquela pessoa, a pupila dilata. Né? Então, esse dilatar da pupila é um sinalizador de sentido. Né? Quando eu encontro esse algo, eu vou saber que é, porque ocorre algo de muito especial naquele momento. Eu não preciso construir sentidos. Eu tenho que estar aberto para encontrar aquilo que brilha aos meus olhos. Mais uma vez, as instituições vão tentar frustrar esse caminho, porque senão seria muito fácil. Né? E aí a sua pergunta traz esse grau de importância. Mesmo com as frustrações dentro da sociedade que a gente vive, e isso acontece em todo momento da nossa história, né, sempre ocorreu e vai continuar ocorrendo, infelizmente. Por quê? Porque também no humano existe algo que não é essa energia para o coletivo. Né? No humano também existe algo, né, que nós
que nos leva ao narcisismo, por exemplo. E por isso o sentido é uma necessidade. Então, se a gente consegue, dentro do nosso mundo, dentro do nosso pequeno mundo, encontrar, né, essa semente, né, se a gente consegue encontrar esse algo que brilha ao seu olho, eu acho que já é algo relevante. E dentro do possível, vamos todos tentar mudar para melhor a nossa sociedade. Com certeza. Chico, eu só tenho a agradecer em nome da nossa Semana da Psicologia do Mackenzie. Muito, muito obrigado pela essa excelente aula que nós tivemos hoje à noite. Espero que todos tenham gostado também, tenham aproveitado bastante. E só tenho a agradecer novamente. E a gente espera que nossos convidados continuem agradando nos próximos dias e tenham todos aí um bom finalzinho de noite. Muito obrigado. Olha, também tenho muito a agradecer pela oportunidade, né, de passar, né, um pouco mais, de falar de Viktor Frankl. Hoje eu encontrei, né, por mensagem, uma amiga que me mandou uma mensagem. Ela é formada aí pelo Mackenzie há muitos anos e ela ficou muito feliz de eu estar, né, aqui para falar na Semana da Psicologia de Viktor Frankl, porque na época dela, na faculdade, ela estava na biblioteca e lá na biblioteca ela encontrou um livro chamado Em Busca de Sentido, e aquilo mexeu muito com ela, né? E na época não tinha, ninguém falava de Viktor Frankl. Então ela ficou muito emocionada e isso também me emocionou hoje, né, de poder estar aqui, de poder contribuir com vocês. E nós nos encontramos aí nas redes. Então, a todos que gostaram da apresentação do Chico, a gente pede para que acompanhem as redes sociais, procurem um pouco mais sobre os trabalhos, vão gostar bastante. Então, é isso, pessoal. Boa noite. Aqui.